Livro de Jonas, no capítulo 3. Domingo estaremos juntos em nossa EBD às 9 da manhã, mudando a programação. O pastor Fábio não vem nesse domingo. Resolvemos adiar para o dia 11 de abril a palestra sobre os povos não alcançados. Tá ok? E domingo estaremos em novo horário do culto da noite, tá ok? É 6 horas da tarde. Estaremos juntos aqui. Então, nesse período aí de recesso familiar, as nossas atividades estão no mesmo horário. O expediente da Secretaria e Zeladoria vai mudar nesse período aí de recesso, 1 da tarde até às 7 da noite. Estamos fazendo essa adequação, mas o restante estaremos juntos aqui nesse tempo. Nos toca profundamente saber os efeitos da palavra de Deus. Nós terminamos aqui na quinta-feira passada falando de Jonas fazendo um percurso de atleta olímpico, não é? A cidade de Nínive, bem como as cidades ali em volta, era considerada uma grande cidade. Nínive é chamada no texto de uma grande cidade. Cerca de 100 quilômetros de circunferência. Dava 3 dias para percorrer a cidade inteira. Jonas começa a percorrer a cidade pregando a mensagem que Deus havia lhe dado. Claro que ele não pregou somente isso, essas 5 palavrinhas no hebraico, mas o cerne da mensagem foi esse. A Nínive será destruída daqui a 40 dias. Essa é a mensagem. E aí mesmo um pregador relutante em atender o seu chamado, mesmo um pregador que fez de tudo para fugir do seu chamado, desde o capítulo 1, você vai encontrar Jonas recebendo a palavra de Deus, fugindo de Deus. Deus envia uma grande tempestade, Jonas está dormindo, indiferente. Como tem muita gente hoje em dia, amados, totalmente indiferente àquilo que anda acontecendo no mundo. É incrível. Tem gente que está vivendo em outro planeta. Os Jonas ainda existem entre nós. Daí então Jonas é despertado, ele olha de um lado para o outro e fala: olha, não tem outro jeito, me joguem no mar. Eu sou o responsável por tudo isso que está acontecendo. Deus está no encalço de Jonas, prepara, providencia um grande peixe. Ele é miraculosamente salvo depois de 3 dias e um tempo de oração que ele pôde parar para pensar direitinho. Jonas viveu no grande peixe, ou no ventre do grande peixe, aquilo que eu tenho dito que é um dos benefícios da oração. Preste atenção, a oração ajuda a gente a organizar o nosso pensamento. A oração tem esse efeito, amados. Muitas vezes nós estamos com a alma muito confusa e quando a gente começa a orar, a gente começa a se organizar. E a gente começa a entender algumas coisas só na oração, né? Muitas vezes você nem recebeu resposta nenhuma de Deus, você só orou e a coisa já começa a ficar claro. Não sei se isso acontece com você, mas a oração tem essa bênção. E Jonas se organizou ali, citou vários textos da palavra de Deus. Ele é precipitado, ou conforme diz o texto, vomitado em terra, provavelmente em Jope, e ele vai empreender uma viagem de 800 quilômetros, há quem diga de 1.200 quilômetros, a pé. Ele tem muito tempo para pensar, 30 dias de viagem, e ele chega a Nínive, onde ele recebe novamente do Senhor a palavra e a incumbência. Deus não desiste dos seus, absolutamente. E ele prega, dessa vez ele obedece. E aí o inusitado acontece.
né? Stuart Wallet fala que Jonas é o missionário bem-sucedido que fracassou, né? É o missionário mais bem-sucedido da história. É o sonho de consumo de todo pastor, de todo missionário, é pregar e as coisas acontecerem assim, as pessoas se converterem. Jonas, aconteceu isso em sua história. Ele não gostou muito bem, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que Deus faz, amados, através da sua palavra, porque a mensagem é maior do que o mensageiro, tá? Às vezes o pregador, por isso que tem gente que fala, mas pastor, fulano de tal, ele nem vive assim, tão de acordo com a palavra, mas ele prega e as coisas acontecem por conta da palavra. A palavra de Deus tem esse efeito na vida das pessoas. Vamos ao texto. Capítulo 3, versos 5 a 9. Os habitantes de Nínive creram em Deus. Creram em quem, amados? Creram em Deus. Não creram em Jonas. Creram em Deus. E decretaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus. Clamar com fervor a quem, amados? A Deus. Quem está fazendo as coisas? É Deus. E cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Por favor, Deus, a sua palavra está aqui, nós estamos aqui, os nossos corações querem ouvir de ti. Fale, quebra as resistências, os corações obstinados, ser com a conexão também que está chegando aos nossos irmãos e irmãs. Seja conosco, ó Pai. Fale-nos profundamente. Fala-nos para a mudança da nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Crer e observar é o tema da mensagem desta noite. A grande ideia desse texto, que é uma chamada para todos nós, dando um clique aí, João, é essa frase: neste tempo, a igreja precisa se levantar como voz de Deus. Acredito que vai ter que colocar essa letra branca, né? Porque senão vai ficar difícil. Neste tempo, a igreja precisa se levantar como voz de Deus em meio ao mundo ensurdecido. Haverá esperança para o nosso povo? Obrigado, João. Aí nos outros também acredito que vai ter que dar esse contraste aí. A igreja, amados, tem sido chamada para, como Jonas, ser voz de Deus. Se você prefere uma expressão mais rasgada, ser boca de Deus. Em um mundo ensurdecido, o mundo não está ouvindo, amados. O mundo não está entendendo nada daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Assim como Nínive não entendia nada até então daquilo que Deus estava fazendo. Só passou a entender depois que o Senhor lhes abriu os olhos, quando pelos ouvidos a palavra de Deus alcançou seus corações. Esta pergunta, haverá esperança para o nosso povo, é uma pergunta que deve nos incomodar. Me permitam até ser bem direto, precisa lhe tirar o sono. Será que haverá esperança para o nosso povo? Haverá esperança para a nossa família? Haverá esperança para nós? Haverá esperança para a nossa cidade? Assistimos os noticiários, amados, e depois precisamos tomar um chá de camomila para poder dormir.
capim-limão, no capim-cidreira, não sei. Aquela coisa precisa sair da gente, depois a gente ver algumas notícias. Nós precisamos, amados e amadas, mais do que nunca de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esse crer e observar, lembrando aqui da letra do hino, é a separação desse texto. Primeiro, crer, fé que resulta em humilhação, versos 5 e 6. E depois, observar, fé que resulta em uma declaração. A fé, ela precisa nos humilhar, a fé precisa nos colocar no pó, a fé precisa nos lembrar de quem de fato somos, e a fé precisa nos levar a declarar, a tomar uma atitude. Isso que acontece em Nínive aqui. Primeiro crer, versos 5 e 6, e depois observar, versos 7 a 9. Direto no texto, então, versículo 5 começa, dando um clique, João. Os habitantes de Nínive creram em Deus. Nínive era uma cidade muito importante para Deus. A Almeida Revista Atualizada traduz assim o versículo 2, não é? Ou 3. Nínive era uma cidade grande, a Almeida século 21. A Almeida Revista Atualizada disse: Nínive era uma cidade importante diante de Deus. Imagine comigo aqui, eu estou viajando junto com um comentarista chamado F.B. Meller. Ele diz o seguinte: olha, consta que Nínive tinha cerca de 100 quilômetros de circunferência, uma distância correspondente a uma jornada de 3 dias. Era uma cidade cheia de violência e crueldade. Se você tem dúvidas disso, vai no YouTube, pega a minha primeira mensagem de Jonas e você vai ver um relato que eu fiz sobre a crueldade. Os ninivitas, os assírios, eram por demais. A primeira coisa que eles faziam quando sumiu uma cidade era pegar todos os homens, arrancar os braços, arrancar as pernas e depois jogar o restante do corpo no deserto. Enfim, era uma turma muito cruel. Empalavam as pessoas vivas, obviamente, estupravam as mulheres diante dos seus esposos, as meninas diante dos seus pais, enfim. Era uma cidade cheia de violência e crueldade, cheia. Mas a visão daquela figura estranha vestida com um manto de peles de ovelha tocou a consciência deles. Essa é a imaginação do F.B. Meller. O alarma se espalhou das ruas ao palácio. Até o grande rei o sentiu dentro de sua câmara ornada de esculturas. Isso instigou a ação, de modo que ele, a corte, os nobres e o povo e até mesmo os animais irracionais ficaram unidos num grande ato de humildade. Eu fico imaginando Jonas chegando, amados. Hoje eu vi um comentarista que ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: provavelmente aquele ácido gástrico do grande peixe queimou parte do rosto de Jonas. O pessoal gosta de profundo, né? Então Jonas tinha cicatrizes, amados, no rosto, no corpo, não é? Eu nunca fui engolido por um peixe, mas mal cheiroso ele deveria estar, não é? E maltrapilho. Ele havia caminhado 30 quilômetros, 30 dias, né? Um mês, algo em torno de 800 quilômetros. Ele estava realmente num estado deplorável. Mas Deus não queria, amados, a sua personalidade. Deus não queria a sua, como dizem no Nordeste, a sua belezura. Deus queria a sua voz. Fala. Fala. Lembro-me do chamado de Jeremias. Não, mas eu sou muito novo, eu sou um menino. Fala. Não digas eu sou um menino. Eu vou falar por seu intermédio. Vários homens de Deus têm sido chamados a despeito das suas limitações. Jonas, amados, pregou a mensagem mais bem-sucedida da história. Por quê? Porque ele havia recebido a mensagem
de Deus. Diz o versículo 2: vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas não era livre para escolher o que ele iria falar. Jonas não foi chamado para falar de suas experiências. Conta a bênção, meu irmão. Conta o seu testemunho. Não, não. Jonas não decidiu o conteúdo da sua pregação. Como já disse alguém que eu já citei na mensagem passada, o homem faz o seu sermão. Deus faz a sua mensagem. Ele não decidiu absolutamente nada. O maior dos santos ou dos místicos não pode dizer nada de valor, a menos que seja baseado exclusivamente na palavra de Deus. Os habitantes de Nínive creram em Deus. Como que se pode crer, amados, numa mensagem com um tom tão severo? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O número 40 ou 40 dias é importante na história da Bíblia, né? Moisés caminhou por 40 dias, o povo de Deus caminhou 40 anos no deserto. 40, ainda 40 dias, Nínive será destruída. Alguns historiadores concordam, amados, de que a Síria já estava vivendo sucessivas crises e episódios de fome, de pragas, de revoltas, de eclipses. Os assírios estavam desconfiados de que alguma coisa dos céus estaria acontecendo com eles. Alguns até argumentam de que essas circunstâncias cataclísmicas acabaram preparando o terreno para Jonas. Há quem diga que esse estado de coisas teria deixado tanto rei, governantes, súditos extraordinariamente sintonizados com a mensagem do profeta. Mas não me parece que se possa compreender isso apenas por este argumento sociológico. Porque tem muita gente, muitos povos que sofrem ao longo da história e nem por isso se tornam susceptíveis, sensíveis ao Evangelho. Não, amados. Fato é que houve fé nos corações dos ninivitas. Fé que foi plantada pelo próprio Senhor Deus. Tanto é que Jesus, mais tarde, em Mateus capítulo 12, verso 41, vai dizer: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Na realidade, amados e amadas, os ninivitas se arrependeram. Aquela geração foi salva da morte certa. Jonas não gostou nada do que aconteceu, mas tudo isso aconteceu para que no futuro, em Isaías 10:5, os assírios e a Assíria fosse chamada de vara na mão de Deus, ou vara da ira de Deus. Em 722 a.C., os assírios são usados por Deus para destruir o reino do norte, Israel, que era a terra do próprio profeta Jonas. Cerca de um século depois, para ser mais preciso, em torno de 125 anos depois desse episódio, a Assíria se fortalece e toma Israel, e até aos nossos dias nós ficamos tocados com aquilo que aconteceu naquele tempo, que foi narrado por vários profetas. E segundo Isaías, como eu já disse, os assírios foram vara da ira de Deus. Isaías 10:5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Olhe para mim, amados, Deus é o dono da história, Deus é o autor da história. Ele preservou a Síria aqui
para que um século depois ela fosse agente de juízo para o próprio Israel. Essa geração de ninivitas creu em Deus. A mesma geração em Israel não creu em Deus. Deixa eu abrir um parênteses. É o mesmo que anda acontecendo nos nossos dias, amados. Pessoas que nós acreditávamos como certos de que estariam firmes com o Senhor, a despeito de todo este momento, estão enfraquecidos, estão abandonando a fé. Quanto àqueles que nós julgávamos sempre os mais fracos, os menos abastados, os menos notados no corpo, são os que têm buscado com mais afinco. É impressionante. Isso não é só aqui, amados, em nossa igreja, é em todo lugar. Líderes têm abandonado a casa de Deus, pastores têm abandonado a casa de Deus, crentes firmes, antes firmes, né? Têm abandonado a casa de Deus. Essa pandemia tem revelado o coração de muitas pessoas. Mas Deus preservou os ninivitas nesta geração. Tanto é que eles decretaram jejum, vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre, amados. Por que isso? Na cultura do mundo antigo não havia demonstração maior de humildade do que se vestir de saco. O comentarista Champlin vai dizer de que os antigos se vestiam com roupas feitas de tecido grosseiro e negro, a fim de expressarem sua tristeza. Você vai encontrar isso em outros textos da Bíblia também. Se vestir de saco, quase sempre, ou geralmente, feito de pele de cabra, simbolizava a rejeição de qualquer esforço de prazer terreno. Eles estavam dizendo: olha, nós não temos com quem contar, somente com o Senhor. E olhe para mim, foi do mais rico ao mais pobre. Um quebrantamento, uma humilhação geral. Eu fico imaginando, amados e amadas, o caos que se instaurou em Nínive por conta da pregação da palavra de Deus. Como nós gostaríamos, amados, que em nossos tempos, mas me parece que a palavra de Deus nos nossos tempos já se tornou lugar comum. Usando uma expressão que o missionário Américo usou na nossa conversa do Instagram na terça-feira, se você acompanhou ao vivo, cresceu muito. Infelizmente tive um problema de conexão, não consegui gravar. Eu perguntei para o Américo, ele que é peruano, está atuando na Bolívia. Falei: Américo, você já esteve no Brasil várias vezes. Ele disse: eu estive 3 vezes, pastor. Eu perguntei para ele: o que você viu de positivo e de negativo na igreja no Brasil? Aí ele deu aquela risada e falou: pastor, que coisa, a igreja é uma bênção no Brasil, a igreja é uma bênção, a igreja é uma bênção, mas, ele foi muito corajoso em dizer, eu gosto de gente assim, denunciou, o cristianismo, o evangelho no Brasil já se tornou parte da cultura. Então há muita negligência. Vocês conseguem realmente viver no contexto de igreja e do evangelho sem se preocupar em mudar de vida. Estou dizendo eu, interpretando aquilo que ele disse. E é verdade, amados. É verdade. Existem muitos crentes, amados, que são barulhentos aos domingos e completamente silenciosos durante a semana, omissos. Parece que o testemunho que eles entendem que tem que dar ao Senhor é só na gritaria no culto. No dia a dia, eles são omissos. São péssimos maridos, são péssimas esposas, são péssimos filhos, são péssimas filhas, porque o evangelho se torna cultural. Cultural. Então nós estamos diante, amados, daquilo que o poder da palavra de Deus pode fazer em uma cidade pagã. Os ninivitas adoravam vários deuses, e aqui do mais rico ao mais pobre há uma rejeição de toda a cultura,
Porque o evangelho precisa funcionar como uma contra-cultura. Contra-cultura. E até mesmo, amados, a autoridade máxima de Nínive, o próprio rei, se tocou tão profundamente que ele assume uma postura decadente. O próprio texto é escrito de uma maneira progressiva e simbólica. Diz assim: a notícia também chegou ao rei de Nínive, Ele se levantou do trono, pensa comigo, se levantou, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco, conforme todos ali, e sentou-se sobre cinzas. Ele, levantando-se do trono, trocou seus mantos reais por um pano de saco, se sentou no chão, no meio do pó, no meio da cinza. Essa postura decadente, ele simbolizava com esse gesto a sua fragilidade e a sua inutilidade. Imagine, amados, o homem mais poderoso do mundo da época fazendo isso. Ele ouviu, a notícia também chegou ao rei de Nínive. Que notícia? Um pregador doido, um maluco, começou a falar em nome de Deus. É em nome de Deus e houve quebrantamento. Eles creram em Deus. E a fé em Deus precisa produzir o quê? Mudança. E chega ao rei. E o rei se levanta, tira o manto, se cobre de pano de saco, se senta sobre a cinza. Se isso não fosse o bastante, aí que entra João Marcos, dando um clique, observar. Ele faz uma declaração. Nós que estaremos a partir de amanhã debaixo de um novo decreto, agora o rei de Nínive faz um decreto, mas um decreto muito mais sério. Se você está achando que houve restrições nesse decreto do prefeito, eu nem vou entrar em detalhes aqui, esse decreto aqui houve restrições absurdas. Olha só comigo, está acompanhando? Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos, talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Todo esse decreto, toda essa proclamação, e eles não tinham, o rei não tinha certeza de nada. Uma coisa é eu e você fazermos sacrifícios sabendo que nós seremos recompensados pelo sacrifício. Aqui, o rei não sabia, porque ele disse talvez. Porque é fé, amados. Fé. Fé não é certeza, gente. Fé é confiança. Quando o texto fala em Hebreus que fé é a certeza das coisas que não se veem e tal, a tradução ali de certeza não é certeza matemática, 2 mais 2 é igual a 4, é confiança de que a nossa vida está nas mãos de Deus e tudo vai ficar bem. Mas nós não estamos vendo nada, nós não estamos entendendo nada, muitas vezes nós não estamos nem aceitando nada. Um decreto, amados. E é interessante que esse decreto foi semelhante ao decreto feito por Jeosafá em 2 Crônicas 23. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Foi um decreto semelhante daquele que Esdras fez, Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. E foi o mesmo espírito do decreto de Joel: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Amados, tinha que ser algo geral, tinha que ser algo nacional. Eu olho para esse texto, eu fico pensando o que Deus pode fazer, amados, quando uma nação como um todo, a partir das suas lideranças máximas,
se quebrantam diante do Senhor, creem em Deus. Não fazem por questúnculas políticas, não fazem por uma questão de agradar um determinado grupo que seja. Não. Eles fazem porque eles estão crendo em Deus. É isso que está acontecendo aqui, amados. Algo tão extensivo, olhe para mim, tão extensivo, que até os animais são obrigados a se vestirem de saco e a observarem o jejum. Algo que na história dos assírios ainda não havia acontecido. Mais tarde, na história dos persas, isso será imitado também. Mas uma ênfase que eu quero dar aqui, amados e amadas, está justamente no versículo 8, nessa expressão: clamem com fervor a Deus. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim: cobrir-se-ão de panos, versículo 8, cobrir-se-ão de panos de saco, invocarão a Deus com vigor, e se converterá cada qual de seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Clamar fortemente ao Senhor tem a ver com invocá-lo com vigor, com força, com empenho, com dedicação. Lembro-me de Davi quando disse: eu não quero oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Nós precisamos, amados e amadas, entender que aquilo que a gente faz para Deus precisa custar algo de nós. A salvação é pela graça, mas a santificação, que é igualmente pela graça, exige esforço. Paulo disse a Timóteo: para que todos vejam o seu progresso. Se as pessoas em sua volta não veem que há diferença na sua vida, na sua conduta, se o seu clamor diante de Deus não for feito com vigor, de nada valerá. Amados e amadas, é muito importante a gente entender que tanto dos versos 6 a 8, 3 vezes aparece a expressão conversão. E conversão significa voltar ao ponto de partida. Voltar ao ponto de partida. A primeira vez que vai aparecer a palavra conversão na Bíblia é Gênesis 3,19, porque você foi tomado do pó e ao pó você voltará. Eu gosto de fazer essa conexão porque a conversão é isso, é você voltar ao pó. Tem gente, amados e amadas, que não vai mudar de vida enquanto não voltar ao pó, enquanto não se humilhar. Eldon Peterson traduziu assim: olha, todos devem vestir-se com pano de saco, homens e animais, orem com fervor pedindo ajuda ao Eterno, todos devem se arrepender e se afastar da maldade, de todos os atos violentos que mancham suas mãos. Versículo 8 vai dizer: cada um se converta do seu mau caminho e da violência nas suas mãos. Eu não vou repetir, amados e amadas, a crueldade que os assírios eram conhecidos. Se tornou proverbial, se tornou lendário as incursões dos assírios nos povos. Mas o texto vai dizer de que a convocação real foi para que cada um se convertesse do mau caminho e da violência. A violência, amados, precisa ser extirpada no meio do povo. E nós estamos vivendo um tempo no mundo, em nosso país em especial, onde a violência tem se tornado, muitas vezes até mesmo alimentada e incentivada. A violência, cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. E aí o versículo 9 diz: talvez Deus se volte. Talvez Deus se arrependa. Talvez Deus se afaste o furor da sua ira. Esse volte é a mesma palavra para conversão, né?
Talvez Deus se converta, não no mesmo sentido da conversão do homem, obviamente, mas talvez Deus volte ao ponto inicial de tudo. Talvez Deus volte a caminhar conosco no jardim, até a viração do dia. Talvez Deus retorne a sua comunhão conosco. Esse é o sentido da palavra religião, por exemplo, do latim religare, religar o homem a Deus. Talvez Deus se volte para nós. Talvez Deus volte a ser o nosso companheiro, o nosso pai, o nosso amigo, o nosso próximo. Aqui me parece, amados, de que nós estamos diante de uma conversão à fé em um único Deus. O rei da Síria está abrindo mão dos outros deuses, está dizendo o seguinte: olha, talvez esse Deus, o Elohim no hebraico, esse Deus que nós estamos conhecendo agora, talvez ele se volte para nós, não é? O Eugene Peterson traduziu assim: quem sabe o Eterno mude de ideia e deixe de lado o seu furor contra nós e nos permita viver. Talvez ele se arrependa. E na quinta que vem eu vou falar um pouco mais desse arrependimento de Deus, né? Como é que Deus se arrepende? Ele muda de ideia? Absolutamente, amados. A ideia aqui é de que não há mudança no seu propósito eterno. Mas existem determinadas situações em que Deus, sim, começa a agir em relação ao homem de uma maneira diferente, depois que, em resposta à sua palavra, há uma reação de arrependimento. Eu me lembro sempre de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer mais um texto? Em 2 Samuel 12, 22, Davi ora para que Deus salvasse o seu filho que estava doente. Depois, quando ele sabe que o seu filho havia morrido, ele se levanta e volta a se alimentar. Questionam o rei a respeito disso. Ele diz: olha, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Existem bênçãos que são condicionais, amados. Eu não sei detalhar isso para vocês. Deus não é pego de surpresa, Deus não muda de ideia, Deus não anula algo que ele já havia determinado, ele prevê todas as coisas, ele não é pego de surpresa, nada acontece que não esteja de acordo com o seu plano eterno, mas de alguma forma que nós não sabemos, existem convocações divinas, existem operações divinas que ele faculta aos homens uma tomada de decisão. E cabe a estes homens dar cabo ao seu destino. Joel disse isso mais cedo ainda do que o próprio Jonas, no século 8. Joel, eu sigo a data mais antiga, no século 9. Joel 2, 13 e 14. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, se arrepende do mal. Isto é, Deus pode mudar o seu plano de acordo com a resposta do homem. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Quem sabe? Amós, por exemplo, que era contemporâneo de Jonas, disse, Amós 5,15: odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Deus, amados, Ele é totalmente soberano. Eu creio que você vai concordar comigo e vai dizer amém. Totalmente soberano.
Mas Deus também é totalmente compassivo. Da mesma forma, as perfeições divinas, amados, elas não são hierarquizadas. Deus não é mais amor do que a justiça, mais compaixão do que misericórdia. Não, não. A soberania de Deus e a compaixão de Deus são duas dimensões da mesma majestade infinita e incognoscível de Deus. Em Jonas, amados e amadas, nós temos isso. Tanto a soberania, preste atenção, quanto a compaixão se fundem no mesmo propósito, promovendo a glória de Deus e a nossa salvação. Steven Lawson vai estar dizendo isso no seu livro Fundamentos da Graça. Muito bem. Eu espero que eu tenha deixado claro para você esse ponto. Deus levantou Jeremias e disse o seguinte: olha, eu estou te levantando para derrubar, para construir, para continuar pregando. Jeremias 18, a partir do versículo 9. Se em algum momento eu falar em edificar e estabelecer uma nação e um reino, e esta nação fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer-lhe. E antes, Jeremias diz, versículo 7, se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, e também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. É simples assim. São os efeitos da palavra de Deus. Caminhando para o final, 3 últimas aplicações para a gente ir para a nossa casa pensativo. Nosso compromisso com as cidades, amados e amadas, precisa ser renovado constantemente. Deus nos colocou nas cidades. Temos um chamado para pregar o Evangelho nas cidades. Eu creio nisso. A nossa Nínive chama-se Angra dos Reis. E Deus nos convidou para estarmos aqui. Convidou não, nos convocou, nos intimou. Nós somos vocacionados para estarmos nesta cidade. E como diz Lucas em Atos dos Apóstolos, há muita gente do Senhor nesta cidade. E nós precisamos acreditar nisso, amados. As cidades têm dificuldades, as cidades têm lutas, tem crises, tem injustiças, tem pobreza, tem desigualdades, mas é aqui, na nossa cidade, você que está em outra cidade, na sua cidade, que nós temos que abrir a boca e anunciar a palavra de Deus e seguirmos o exemplo do Cristo encarnado. Aquele que certa feita disse ao topo da cidade de Jerusalém, chorando, hein? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntá-los, como uma galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quisestes. Deus ama as cidades, Jesus ama as cidades. Nós somos chamados para pregar a nossa cidade. Outra aplicação, Deus nos chama, amados, para sermos pregadores. Não importa se você é formalmente convocado para isso ou não. Uma figura que nos conecta ao conceito de pregador é do arauto. O arauto não escreve a mensagem, ele apenas a comunica. Nós não somos originais, nós somos cópias. Isso é muito sério. Nós vivemos uma sociedade, amados e amadas, marcadas pela pressão, pela originalidade. Jonas Madureira tem uma palestra que ele fala sobre isso. Todo mundo quer ser original, ninguém quer ser cópia. Mas na palavra de Deus, amados, todos nós somos chamados para sermos cópias. Nós somos arautos. Jonas recebeu de Deus a seguinte incumbência: vai e proclama a mensagem que eu te ordeno. Não inventa a mensagem. Nós somos arautos. Eu não sei rapidamente aqui se você já estudou, já viu quem é o arauto, né? O arauto era aquele que recebia a mensagem do rei. Quem escrevia a mensagem? Era o arauto? Não, era o rei.
ou o secretário do rei que seja. O arauto, Paulinho, tinha que ler. No mundo antigo, por exemplo, o arauto era um homem digno, ocupava um cargo importante na corte, servia mais ao Estado do que ao rei. Ele não podia ser tão fiel ao rei, ou mais fiel ao rei do que o Estado, porque o rei passa, o Estado permanece. Ele era o responsável de fazer proclamações oficiais. Ele precisava ter voz forte e às vezes usava uma trombeta. Ele chamava atenção, era um toque característico. Ele precisava ser um homem de autocontrole, porque ele precisava proclamar, preste atenção, exclusivamente, exatamente como ele havia recebido a mensagem. Preste atenção, ele não podia ousar acrescentar à mensagem a sua própria interpretação. Ele não podia dizer, gente, eu acho que o que o rei está querendo... Não. O que o arauto acha não é interessante. Você não acha nada, meu querido. O arauto abre a boca e fala. Então, mas pastor, na Bíblia tem arauto, tem... Paulo diz em 1 Timóteo 2,7, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador. A palavra no original é arauto. E apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Em 2 Timóteo 1,11 ele repete, para o que foi constituído pregador, arauto e apóstolo e doutor dos gentios. Jonas foi o quê? Um arauto. Por fim, é possível que Deus adie seu julgamento para a nossa nação, em havendo conversão em massa, e eu creio que isso pode vir a acontecer, eu creio. Agora, que isso seja uma realidade a começar de nossa igreja. Dá um clique aí, João. Fica nessa tela final. Nesse tempo, a igreja precisa se levantar como voz de Deus em meio a um mundo ensurdecido. E haverá esperança, amados, para o nosso povo. Eu quero terminar com uma parábola escrita por um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Essa parábola, amados, me aperta o coração todas as vezes que eu leio. Ele disse o seguinte: em determinada ocasião, em determinada cidade, um circo se instalou próximo de uma cidadezinha dinamarquesa. O circo pegou fogo. O proprietário do circo, vendo o perigo do fogo se alastrar e atingir a cidade, procurou alguém para dar a notícia de que o circo havia pegado fogo. O primeiro que encontrou foi o palhaço, então ele mandou o palhaço. Só que o palhaço já estava vestido a caráter, pronto para o seu espetáculo. E ele foi pedir ajuda naquela cidade a fim de apagar o fogo do circo, falando do perigo iminente. Inútil foi todo o esforço do palhaço para convencer os seus ouvintes. Os aldeões riam e aplaudiam o palhaço, entendendo ser uma brilhante estratégia para fazê-los participar do espetáculo. Quanto mais o palhaço falava, gesticulava, gritava, chorava, dizendo: o circo está pegando fogo, é verdade mesmo. Quanto mais ele insistia em seu apelo, mais o povo ria e aplaudia. O fogo se propagou pelo campo seco, atingiu a cidade e esta foi destruída. Eu ouço essa parábola, leio várias vezes e fico pensando, será que o fato de que muita gente não está ouvindo a mensagem da igreja é porque a gente está sendo mais palhaço do que profeta? Será que a gente não está levando o evangelho como se fosse uma questão de entretenimento? Será que quando a gente fala arrependa-se do seu pecado, as pessoas estão rindo de nós, porque elas não acreditam mais em nós? Até que ponto nós somos amados e amadas, chamados por Deus para sermos vozes dele neste tempo, em um mundo cada vez mais surdo? A igreja precisa, e o mundo precisa ouvir a igreja de Jesus. Por isso que eu quero terminar fazendo uma conexão com Jesus. Nós somos a voz de Jesus no mundo. E nós precisamos ser como João Batista. E daí então eu salto de Jonas para João Batista. Em João 1:19 em diante, perguntam a João: quem és tu? Ele diz: eu não sou o Cristo. Então perguntam: você é Elias? Não. É um profeta? Não. Quem és tu? Ele disse: eu sou a voz
do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Tomemos cuidado, amados, para não nos confundirmos com a mensagem, para não nos confundirmos com aquele a quem anunciamos. Nós somos mensageiros, não somos a mensagem. Nós somos a voz do que clama, não somos o clamor. Nós não somos redentores deste mundo. As pessoas às vezes falam conosco assim: eu preciso ir para a igreja. Não, você não precisa ir para a igreja, você precisa ir até Jesus. E se a igreja não comunica isso, está errada. Nós não queremos que as pessoas sejam enfeitiçadas pela nossa oratória. Nós somos voz. Voz, amados, é apenas o aparelho fonador. Nós apenas articulamos palavras. Nós não somos a palavra. Nós somos anunciadores da palavra. Nós somos evangelistas. Falamos das boas notícias. Que o Senhor nos ajude, amados e amadas, a levarmos a sério essa responsabilidade. Neste mundo cada vez mais ensurdecido, nós precisamos ser uma voz que clama nas grandes cidades, anunciando o Evangelho de Jesus e dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esta é a palavra que precisa sair dos nossos lábios. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado porque anunciamos nesta noite como arautos a tua palavra. O discurso não é nosso, a mensagem não é nossa. E há pessoas aqui que precisam conhecer a Jesus e precisam ser apresentadas a Jesus. Jesus é o Evangelho. Meu Deus, converta-nos, ó Pai. Faça com que haja um movimento nesse recesso familiar que estaremos vivendo a partir de amanhã. Que as famílias, ó Pai, repensem sobre isso. Se voltem para Deus. Se arrependam dos seus maus caminhos. Para que o Senhor se arrependa também da punição que o Senhor tem planejado para este país. Que há muitos anos tem sido mergulhado na idolatria, na corrupção e no secularismo. Meu Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia da Igreja do Brasil. Salve pessoas nesta pandemia, para a tua glória e para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe rica e poderosamente. É o meu desejo. Amém.